Mais um episódio aqui do nosso Talks e eu tô aqui com o Dr. Paulo Roberto Gouveia. O Dr. Paulo, ele vai estrear aí no nosso programa, gente. Em breve você vai ver ele também na telinha do Fabricando Ideias e ele vai ensinar, vai falar muito pra gente sobre o direito do consumidor, mas para a área médica. Porque já aconteceu com você? Ou com alguém que você conhece? Algum problema aí, questão de medicamento, atendimento, e às vezes a gente não sabe dos nossos direitos. E o Dr. Paulo vai tirar todas as dúvidas e vai ensinar muita gente aqui. Oi, doutor, muito obrigada por participar e seja bem-vindo também ao Fabricando Ideias, né? Vai ser uma temporada incrível aí, o pessoal vai ficar, vai aprender tudo. Obrigada. E nós vamos começar aqui já perguntando para o doutor. Doutor, reembolso de tratamento realizado após negativa de plano. Acontece muito, né? Muito. E aí? Muito. Mais do que a gente imagina, né? O paciente tem um plano de saúde, a operadora, por algum motivo, ou sempre eles vão dar a resposta negativa, embasado na cobertura da ANS. Eles não estão, de repente, de uma forma ilegal essa negativa, eles não estão fazendo algo ilegal, mas às vezes a jurisprudência, às vezes o judiciário, por alguns meios, por alguns motivos, ele concede, ele diz, né, o judiciário menciona que tem alguns requisitos que o plano de saúde deveria entender e realizar essa cobertura. Então, às vezes o paciente, ou ele, depois que é negado pela operadora de saúde, que é importante o paciente saber que ele tem que pedir para o plano, ou o médico faz o relatório, indicando aquele tratamento ou aquele medicamento, certo. E a operadora, por algum motivo, vai negar. Após essa negativa, é importante que procure um especialista para poder fazer um pedido administrativo. Tem alguns meios agora do próprio judiciário de forma administrativa para fazer o pedido. Caso haja negativa ou continue com a negativa, é importante fazer o pedido judicial. É onde a gente sempre fala para procurar um especialista para que faça esse pedido judicial e, às vezes, no judiciário, com o pedido judicial, a gente concede, existe a concessão desse benefício do tratamento ou do medicamento. Quando acontece isso, é aquele famoso, pega o recibo e manda. Mas aí é onde tem a negativa. Exatamente. A pessoa vai lá, pega o recibo, paga, pensando que vai receber. Exatamente. E aí acontece... Porque às vezes com esse recibo ele entra com esse pedido administrativo. Acontece de realizar o reembolso? Acontece. Às vezes o reembolso também não é de forma integral. Então por isso que a judicialização, há discussão para poder saber se o reembolso é integral ou não. Então existe esse benefício aí para o paciente. Tá. E medicamento de alto custo, doutor? Quando a pessoa não consegue de jeito nenhum esse medicamento? Medicamento de alto custo também tem alguns requisitos que é importante saber, por isso que a gente sempre fala da pessoa certa para poder fazer esse pedido. Não são todos os medicamentos, né? Inclusive é importante dizer que nós estamos falando aqui especificamente da operadora do plano de saúde, nós estamos falando do SUS também. Sim. Porque o SUS também é obrigado a fornecer um medicamento para o paciente. Existem alguns medicamentos que devem ser, vou dar um exemplo do tratamento de câncer. Tá. Hoje tem um entendimento que todo tratamento de câncer, a pessoa que está ali com a doença, todo tratamento, medicamento, todo o plano de saúde ou o próprio SUS tem que conceder ao paciente. Então é importante saber esse detalhe que são todos os medicamentos? Não são todos, mas a maioria sim, principalmente de alto custo, de alto valor. A gente está vendo bastante aí campanhas de crianças com câncer que precisam daqueles medicamentos milionários, né? A gente, não sei se aumentou, mas a gente vê sempre aí na rede social. Isso, o SUS é obrigado a pagar esses medicamentos? Como funciona aí, doutor? A pergunta é maravilhosa essa. Sobre obrigação ou não. A gente sempre entende, todos nós que somos pessoas que pagam nossos impostos, o que a gente imagina? O SUS é obrigado, a Constituição nos concede essa obrigação do plano de saúde ou do próprio SUS, do governo, do Estado, a fornecer tudo em relação à doença, em tratamento médico. Como que funciona? Imaginemos assim, um tratamento de alto custo de milhões, como a gente vê aí muito nas reportagens. Mas se eu dou um medicamento, se eu concedo um medicamento para uma pessoa de milhões, de repente uma prefeitura, quando fala vai quebrar, realmente é isso, é um custo muito alto, porque às vezes a prefeitura não tem condições de pagar todo aquele valor, né? É onde a gente fala que a esfera é solidária, prefeitura, município, Estado e a União. Mas aí a União não tem condições, ou tem, mas pode ser que, fornecendo esse valor muito alto, vai deixar outro desassistido. Só que a pergunta que eu sempre faço pensando no paciente, e se esse paciente for seu filho?
Você vai concordar ou não com esse valor? Então eu sempre falo que depende de quem está ali, né? Se vai ou não causar um déficit ali no cofre público ou na operadora de plano de saúde, dependendo de quem estiver ali do lado de cá, você não está se importando. Não que você está querendo que outra pessoa seja prejudicada, mas sempre faço a pergunta: e se fosse o seu filho? Você concorda de pagar 50 milhões num medicamento que vai dar um pouco mais de vida para ele, ou de repente causar a cura, ou não, porque vai causar um déficit no cofre? Então fica essa pergunta no ar para as pessoas sempre pensar um pouco sobre isso. Muito bom. Negativa de cirurgia, doutor? Tem, hein? Tem. Nossa, a gente vê muito também. Que às vezes o plano nega e às vezes o SUS. E já entrando nessa negativa de cirurgia, e quando a pessoa precisa pelo SUS e o SUS fica desmarcando, isso também é um direito do consumidor? Sim, dependendo do relatório médico, sempre, tudo que a gente fala sobre medicamento, tratamento médico, depende sempre do médico assistente. Então, se o médico tem uma autonomia sobre aquele paciente, sobre o tratamento que é realizado naquele paciente, qualquer outra pessoa não tem o que o médico tem. A operadora pode negar por quê? Mas ele não depende. Se o médico está falando que tem que fazer, tem que fazer. Importante isso. A negativa, quando o plano em questão da cirurgia, mesma coisa do SUS, que vai remarcando, de novo, depende do médico. Se o médico falar que é questão de urgência, emergência, se o plano ou se o SUS continua essa negativa, aí tem que judicializar. Aí é o que a gente chama de liminar. Entra com pedido de liminar, o juiz vai conceder ou não, né? Sendo com questão de urgência e emergência, a probabilidade de conceder é sempre maior. Então, concedendo aquela liminar, aí o SUS ou o operador de plano de saúde tem que realizar a cirurgia, né? Conceder o pagamento ali para realizar a cirurgia. Nessa parte aí de cirúrgica, tem bastante caso, doutor? Assim, aparece bastante caso? Bastante. Muito, por exemplo, vou dar um exemplo que é bem conhecido, a bariátrica, por exemplo. Aquele detalhe a pessoa fez ali o atendimento, teve a cirurgia bariátrica e depois tem que fazer aquela reparadora. Existe muito hoje, porque muitas pessoas, a gente sempre fala, né? Informar a população. Tem muita gente que não sabe que tem esse direito. Por mais que passa sempre, eu vi isso no jornal, mas será que tem? Será que esse direito é para mim também? No meu contrato consta que não tem. Mas existe a jurisprudência, que é o entendimento do judiciário, em relação à bariátrica, por exemplo, é um caso de reparadora que tem que conceder pelo SUS e pela operadora de plano de saúde. Tá. Bariátrica, todo mundo tá entrando na fila, né? Virou moda. Tem gente que precisa. Aí tem gente que não precisa, e às vezes o convênio não cobre quem não precisa de verdade, não é? Exatamente. Volto no detalhe do relatório médico. O médico tem assim, né? Se o médico falar que tem que fazer, por uma questão de urgência, de saúde, que senão vai ter algum problema na saúde, aí o plano de saúde, teoricamente, tem que atender o que o médico está colocando. Tá. Negativa de atendimento de urgência e emergência, também a gente ouve muita reclamação em rede social sobre essa negativa, né? Muito. Aconteceu, ou melhor, acontece todos os dias, né? O paciente chega, tem duas coisas ali que acontecem que é importante passar, que é muito bom informar isso à população. Negativa, urgência e emergência por carência. Então a pessoa tem plano de saúde, fez recentemente plano de saúde e está em carência. Vamos dar um exemplo que está um atendimento ali para o plano de saúde, no hospital particular, uma carência de 6 meses. Então a pessoa chega para fazer um atendimento corriqueiro ali, de um atendimento que a gente chama seletivo, não vai ser atendido porque está na carência. Mas em questão de urgência e emergência, que é o diferencial. O prazo da carência do plano de saúde são 24 horas após a assinatura do contrato. Então é importante que todos saibam que, passados as 24 horas, não existe mais carência para urgência e emergência. Mas constantemente a gente ouve falar que o hospital ou operadora de plano de saúde, melhor dizendo, nega o tratamento que diz que está em carência. É uma regra isso. Exatamente. Então assinou o contrato, 24 horas já tem que ser atendido pela emergência. Pela emergência, custeado pela operadora de plano de saúde. E quais os problemas que acontecem pelo SUS dessa negativa de atendimento, doutor? O SUS, existe algumas regras ali que a gente fala do sistema mesmo. Chega de repente no hospital, lógico, se chegar com urgência e emergência, o SUS vai atender. Né? Existem alguns detalhes que falam de seleção. Tem que passar primeiro pelo posto de saúde ou pelo UPA para poder depois ser encaminhado para realmente fazer análise de emergência, que é um protocolo que eles falam. Só que tem que tomar muito cuidado, que se a questão for muito urgente,
tem que internar mesmo pelo hospital no SUS. Tem que quebrar esse protocolo, molde exatamente. de coisa aí, Porque né? o que a gente sempre fala o quê? Caso aconteça alguma coisa com o paciente, algo aconteça assim, de forma negativa porque não atendeu, o hospital vai responder por isso. Tá. Vamos lá. Solicitação de exames e tratamentos médicos, doutor. Quais são as maiores reclamações? Voltando até pelo tratamento do câncer, que eu dei o exemplo que hoje o entendimento é que todo tratamento tem que fazer. Só que a operadora às vezes nega, sem generalizar, mas às vezes nega, porque o custo é alto por isso ou por aquilo, ou porque a ANS não cobre esse tratamento, mas já tem um entendimento que tem que cobrir porque é o tratamento. Um detalhe muito importante é, se a operadora de plano de saúde cobre aquela específica doença, teoricamente o acessório segue o principal. Ele tem que custear todo o tratamento que refere àquela doença. O que às vezes ele fala assim, mas aquele tratamento não está coberto porque a ANS não... Mas se você cobre a doença, você teoricamente tem que cobrir o tratamento para aquela doença. Né? E no SUS a mesma coisa. Existe a fila, existe urgência e emergência. A gente entende um pouco mais esse detalhe da dificuldade, mas um detalhe que eu posso falar é que o SUS nosso é muito bom. Aqui em Rio Preto mesmo é muito bom. Funciona. Aqui. Paulo, o que é dificuldade? Lógico, apartamento, a hospedagem, porque é muita gente. Sim. Mas o SUS nosso, o que a gente pode dizer, fazendo um comparativo, ele é um dos melhores que tem. Deve ser, assim, em outras cidades deve ser mais difícil. Por isso que vem tanta gente para cá, né? Exatamente. Fazer tratamento de saúde. A gente pode falar pelo hospital de base mesmo, que é pioneiro aqui, né, no estado. Referência, né? Exatamente. E está abrindo, né, novas faculdades, está abrindo aí novos cursos. Exatamente. Então, né? Vamos lá. Liberação de terapias para pacientes PCD. Isso aqui é a gente tem bastante reclamação lá no programa sobre plano de saúde que não cobre, às vezes, psicólogo, esses, né? E para crianças que nem é PCD. Exatamente. Que é uma briga convênio liberar. E aí, doutor, como faz para a gente ter o nosso direito lá? Tratamento, as terapias propriamente dito, as crianças ou os adultos, as pessoas, né, com autistas, existem muitas reclamações. Alguns convênios hoje já estão, vamos dizer assim, eu já sei que isso tem que fazer, eu vou fazer. Mas é uma dificuldade muito grande, às vezes não tem, está faltando muito profissional da área, né? Não que o profissional seja bom ou ruim, mas faltam profissionais. Então, às vezes o médico receita, faz um relatório de um tipo de tratamento e às vezes não tem aquele profissional. O que acontece muito? Se não tem um profissional que está atendendo aquela operadora, existe a possibilidade que o paciente encontre esse profissional, mesmo que eles não estejam afiliados àquele convênio, que faça o atendimento. O convênio, teoricamente, é obrigado a custear. Isso é importante saber, mesmo se o profissional não está... Porque eu já tenho uma pergunta aqui. Sim. Que aconteceu comigo. Mesmo se o profissional não está, vamos dizer assim, não faz parte daquele convênio, existe a possibilidade, mas aí é judicialização. Tem que entrar com pedido judicial para que, dentro do relatório médico, sempre, mostrando para a operadora, ali tem um profissional que me atende, você pode me custear ele? Então, e quando você liga nos profissionais e fala assim, é convênio ou particular? É convênio. Não tem horário. Só tem horário particular. E aí, como que faz, doutor? Uma pergunta minha aqui, gente. Um detalhe muito... Essa pergunta é óbvio que serve para todos nós. Gente, eu sempre falo, todos nós somos pacientes, né? Tá muito difícil. Exatamente. Né? Existem regras assim. O próprio Código de Ética Médica, falando dos médicos em geral, o próprio Código de Ética Médica, a gente fala que eles têm 117 deveres e 11 regras ali que ajudam ele, que é o que fala do que são os deveres, as obrigações e os deveres de todos os médicos. Uma delas é não discriminação. Então não pode discriminar atendimento, seja ele financeiro, seja ele cor, raça, nada, não pode discriminar. Ele tem autonomia de poder atender, querer atender ou não por algum motivo, mas não pode ter discriminação. Em relação a essa pergunta, muitas pessoas têm essa dúvida, tem que saber o contrato daquele médico com a operadora. Imaginemos que ele realmente tem, do total da hora dele, que são 100, vamos imaginar 100% da hora dele, ele já tem 50% da hora dele, que é o contrato com a operadora, para realizar o atendimento. Aquelas outras 50% é do particular. Então, às vezes, realmente ele já está atendendo 50% da hora dele. Para ter certeza disso, ouvidoria da operadora.
Então, ó, tentei ser atendido pelo médico X. Mas a questão é quando não acha. Vou dar um exemplo: psicólogo. Você liga em todos que atende pelo convênio. Aí essa devolutiva. Ah, é convênio particular. Você não consegue. Aí a operadora fica sem, você não consegue. Aí o que é um detalhe que a maioria não faz é abrir uma reclamação na operadora. Entra em contato com a ouvidoria e fala: não estou achando que se tem que fornecer, tem que fornecer. Vou dar um exemplo ali de uma terapia, de algum tipo de atendimento médico. A não conseguir aquele especialista na área, o oftalmologista, por exemplo, eles têm que fornecer um. No caso não tenha, então não tem jeito nenhum, eu posso ir no particular, pagar e pedir o reembolso. Mas eu tenho que provar que não tinha. Então eu liguei em todos que estão ali credenciados. Nenhum deles me atendeu. Primeiro fala com o operador: ó, não estou conseguindo atendimento. É questão de urgência e emergência? Ah, vou lá para janeiro, para fevereiro. Aí você não é questão de urgência e emergência. Então depende do que está acontecendo. Mas ouvidoria, tem que entrar em reclamação, coisa que muitas pessoas não fazem, né? E muitos médicos estão fazendo isso. Eles estão optando pelo, né, tudo bem, ali tem 50 e 50, mas as pessoas que estão com convênio, a gente vê muito assim: eu tenho um SUS chique, né, um SUS melhorado. Por quê? Porque pelo convênio não está conseguindo médico. Então é muito boa essa dica aí. O principal é entrar com esse pedido e caso não tenha, volta a dizer. Também tem um detalhe que às vezes não tem condições de pagar. Então tem que entrar com ação também para conseguir esse atendimento, né? Porque se os médicos credenciados não estão atendendo, preciso que a operadora forneça um profissional para lhe atender. Certo. Atendimento home care. Home care, a gente gosta sempre de falar desse atendimento porque nos contratos geralmente não vem, ou melhor, vem informando que não atende. Né? Então a população, ou lá, a parte do contrato da operadora de plano de saúde pensa: se no meu contrato diz que não, eu assinei, então não tem. Aí a pergunta que eu faço: qual o contrato de operadora de plano de saúde que você consegue fazer qualquer tipo de alteração de cláusula? Nenhuma. Mas você fez o contrato, você assinou. É o que a gente chama de contrato de adesão. O contrato de adesão nada mais simplesmente, de forma simples passando, aquele contrato que você não tem condições de mudar. Exemplo, um contrato com banco, financiamento. É um contrato de adesão, você não consegue mudar. A operadora é a mesma coisa. Juridicamente falando, quando é negado o atendimento home care, pode judicializar e existe a possibilidade de conseguir. Home care, para quem não sabe, é a extensão do tratamento hospitalar dentro de casa. Então, quando o paciente tem alta, ele recebe alta, mas mesmo assim ele precisa dar continuidade no tratamento de forma hospitalar dentro de casa. É o que a gente chama de home care. A continuação, né? Pessoas que acamadas, né, doutor? Exatamente. Acontece muito. Então, pode entrar ali na justiça para conseguir essa extensão aí. Existindo a negativa, faz o pedido para essa extensão hospitalar. Tá. Responsabilidade dos profissionais de saúde pelos serviços prestados. Também deve ter muita reclamação, né? Muita. Fala um exemplo aí pra gente. Assim, para todo mundo entender, eu particularmente, já há muitos anos, não gosto de usar o termo erro médico. Mas eu vou ter que falar agora erro médico para as pessoas entenderem. Sim. Porque ficou uma moda. E porque o termo erro médico, até dentro do judiciário, eles pediram para mudar, que é o que a gente chama de responsabilidade civil do profissional de saúde. Porque todos são responsáveis. Só que quando fala erro médico, parece o quê? Que só o médico errou. E quando fala errar é complicado. A gente tem que colocar a responsabilidade dentro da imperícia, imprudência e negligência. Então, existindo um desses três atos aqui, aí existe a responsabilidade de indenizar. Né? A gente fala muito em indenização, às vezes as pessoas perguntam: você fala em indenização pensando no financeiro? De forma alguma. A indenização, o principal objetivo dele é fazer com que a pessoa que está fazendo algo errado, sabe às vezes está fazendo errado, continua fazendo errado, precise pagar por aquilo. Mas pagar não só pensando no dinheiro, mas para que não faça mais. Então tem que ter uma sanção, que é o que a gente chama de caráter pedagógico. Então tem que ter uma sanção para que pare, senão vai continuar. Então às vezes assim, eu não vou fazer nada porque está tudo bem, mas você tem que pensar nas outras pessoas que ele pode continuar fazendo. Né? Que é uma cirurgia errada, cirurgia em lugar errado. Nós estamos falando do profissional da saúde em geral, dentista, fisioterapeuta, todos que envolvem a saúde, pode ter uma responsabilidade civil fazer de forma errada e ser responsável civilmente por aquilo que fez errado. E principalmente na área estética deve estar tendo muita, né? Muito. Profissional querendo fazer o serviço do outro, assim, todo mundo meio bagunçado. O que a gente fala mesmo, a briga
a briga dos conselhos, né? Sim. É conselho de medicina brigando com o conselho da odontologia e assim vai. Estética é um detalhe que a gente fala muito, tem que tomar muito cuidado. Serviço preventivo do profissional advogado, né? Nunca ouvi falar de alguém que entra em contato com o advogado e fala assim, eu posso contratar aquele profissional? Ele é realmente apto para fazer aquilo? Ele tem a especialidade naquele serviço? Realmente ele é profissional? Nunca. Só vai procurar depois que acontecer. Depois que acontece. Então, a maior preocupação nossa é procure saber se realmente aquele médico é especialista, se aquele esteticista realmente é esteticista ou só fez aquele cursinho de 15 minutos, como aconteceu recentemente que uma pessoa veio a falecer. Sim. Se realmente o fisioterapeuta é fisioterapeuta. Quantas vezes a gente ouve aí nos telejornais falso médico realizando cirurgia, falso isso fazendo aquilo. Só que a gente olha só a rede social, antes e depois. Nossa, para aquela pessoa deu certo, para mim vai dar. Mas às vezes esquece que só às vezes é uma foto fake, né? E virou assim uma coisa, né? Especialização pela internet, tudo pela internet, e acontece um monte de coisa. Exatamente. Que está acontecendo. E às vezes a pessoa está procurando só o mais barato. Não estamos aqui falando mal daquela profissional. Sim. De outro, mas o problema é o seguinte: nós temos que tomar cuidado onde vamos fazer o nosso tratamento. Às vezes leva o filho, a filha, para fazer um tratamento ali, uma pessoa que nem é profissional da área ou não tem especialidade para fazer aquilo, porque é mais barato. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então procure saber antes, né? Procure um advogado, alguém que saiba te mostrar ali quem é aquele profissional, né, doutor? Exatamente. Adorei, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que a gente falou aí, vai vir muita conversa nossa ainda, né, ajudar o público, mas essas questões já aprendi, já comecei aprendendo aqui com o doutor. Muito, muito obrigada. E mais uma vez, seja bem-vindo. A gente vai ter o doutor na rádio, vai ter um monte de ações aqui que vocês vão ver bastante o doutor Paulo com a gente. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado também. E quero te convidar para dar uma olhadinha nos nossos parceiros aqui do Talks e agradecer a IG Conceito, porque estamos aqui, montamos os nossos estúdios aqui. Quero te convidar para sábado, às 8h30 da manhã, ficar ligadinho com a gente lá no Fabricando Ideias, também no SBT Interior. Tchau, tchau, até o próximo Talks.